Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência no assunto sobre espelhos esféricos, eu vou falar com vocês agora sobre equação de Gauss. Nessa aula, sobre a equação dos pontos conjugados. Bom, na aula anterior eu mostrei para vocês como construir imagens e aí classificar essa imagem quanto ao tamanho, natureza, orientação. Quanto ao tamanho, por exemplo, maior, menor ou igual. Ok, com o desenho eu consigo saber se é maior, igual ou menor. Quanto maior? Quanto menor? Bom, se a gente começa a falar de números, precisamos de equação. Para isso serve essa aula de hoje. Equação de Gauss, eu tenho aqui a equação conhecida como equação dos pontos conjugados. Essa é uma equação que você vai usar para determinar distâncias, porque isso, essas letras são distâncias, distâncias no eixo X, distâncias na horizontal. Não estamos falando de tamanho ainda, próxima aula. Hoje só distâncias. F é uma distância, P é uma distância, P' é uma distância. Todas são distâncias de alguém até o vértice, vértice. Ou seja, até o espelho é. Então vamos ver. Quem é F? Distância focal. Distância do foco até o vértice. Distância do foco até o espelho, está aqui. Que é a metade do raio, lembra? O foco. Quem vai ser P? P. P também é uma distância, só que é do objeto até o vértice. Ó, daqui até aqui. Objeto até o vértice. O que é P'? É a distância da imagem até o vértice. Tá? Eu coloquei aqui um esqueminha para a gente desenhar a construção dessa imagem. Vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiro raio, como sempre, paralelo. Ele reflete passando pelo foco. Segundo raio, para o vértice. E aí, o ângulo que chega é igual ao que sai. Veio. Então, primeiro raio, paralelo ao eixo. Bateu, reflete passando pelo foco. Segundo raio, você manda para o vértice. Tá? Onde cruzou? O que acontece? Formou. Onde cruzou? Formou. Tá aqui, ó, a minha imagem. Eu tô vendo que ela é maior, tá? Tá de ponta cabeça. Ok, vamos lá. Eu coloquei aqui uma convenção de sinais, um par de eixos Y, X, para você não ter que ficar decorando. Aí quando é virtual é menos. Não. Pensa no par de eixos que é muito melhor para nós, né? Na aula de hoje eu estou falando de distâncias onde? Não é na horizontal, no eixo X? Eu só vou olhar aqui então. Aqui. Normalmente o teu eixo X para lá é mais. Sabe para onde vai ser mais? Aqui nos espelhos? Para o lado que estiver o objeto. O objeto está do lado de cá, porque aqui estaria o espelho. Vou até desenhar aqui, ó, como se fosse um espelho, ó. Tá? Poderia colocar um espelho aqui, ao vértice lá. Então, gente, o lado positivo é o lado onde está o objeto. Portanto, todas as imagens que estiverem do lado de cá terão P' positivo. Porque eu estou classificando a imagem aqui, certo? Qualquer distância para o lado de lá, na horizontal, será negativa, beleza? Então, olha só. Esse objeto, ele é maior do... Desculpe, essa imagem é maior que o objeto. Ela é invertida porque está de ponta cabeça e é real porque está do lado de cá. E agora eu te pergunto, cadê o P'? Ó o P' aqui, ó. Ó, é a distância dela até onde? Até o espelho, aqui, ó. Ó,
meu pelinho aqui. Tá, gente? Esse é o nosso pelinho. Distância da imagem até o vértice. E essa distância, eu te pergunto, ela é positiva ou negativa? Pô, eu tô te falando de uma distância que tá do lado de lá ou do lado de cá? Ó, tá do lado de cá. Portanto, esse pelinho é positivo. Se a imagem tivesse dado desse lado, a distância seria negativa, tá? Ok? Convenção de sinais. Distância do mesmo lado do objeto são distâncias positivas. Inclusive, vem comigo aqui. Olha o foco que eu utilizei para construir. Esse foco, notar também, é uma distância que está do lado de cá, do espelho, portanto o foco é positivo. Porque se o centro desse espelho estivesse do outro lado, o foco do outro lado estaria no lado negativo, seria um foco negativo. Ok, gente? Tá? Bom, essa é a primeira aula, né? Sobre equações de Gauss. Eu vou aproveitar agora a lousa e vou colocar a outra equação, chamada de equação do aumento linear, para te explicar o cálculo da altura, do tamanho. Essa equação, Gauss, a gente calcula quem? Distâncias. O que eu vou te apresentar agora é uma outra equação para calcular tamanho, alturas, ok? Bom, pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês a outra equação de Gauss. Equação do aumento linear transversal. Essa equação serve, como eu já disse anteriormente, para calcular alturas, tamanhos. Nossa equação está aqui. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Então nós temos várias igualdades. Não significa que você tem que usar tudo, gente. Você usa só uma delas. Qual, professor? A que melhor se encaixar nos exercícios. No exercício, diante dos dados. Você vai pegando os dados e depois vê onde encaixa melhor, né? Dependendo do que ele pede também. Vamos lá. Ou você vai usar essa com essa, ou 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 essa com essa. Depende do que o exercício fornece, do que ele pede. Veja onde encaixa melhor. Quem é quem? Bom, o F, o P, o P', você já sabe quem são. Essas três letras são distâncias. F, distância do foco ao espelho. P, distância do objeto ao espelho. P', distância da imagem ao espelho. Lembra? O que apareceu de novo para nós foi o A, o O e o I. Esse A nós vamos chamar de aumento linear transversal. O nome aumento linear não significa que a imagem só vai aumentar. Essa imagem pode estar aumentada ou diminuída, independente do nome. Tá? Quem é a letra O? Tamanho, altura de quem? Do O. Objeto. Quem é I? Tamanho, altura de quem? Da imagem. Ok? Tamanho. Muito bem. Convenção de sinais, vamos lá. Eu mantive o desenho da lousa anterior, tá? Vamos lá. Você já sabe que na horizontal, o lado positivo é o lado que está o objeto. Mas na vertical, para nós não muda nada. Do vértice para cima é positivo, do vértice para baixo é negativo. Então vamos lá, gente. Essa altura, ó, muito maior que o objeto. Só que ela é um tamanho que está do eixo para baixo. Então esse I seria negativo. Se para cima é mais, quando tiver invertido é menos. Tá bom? Outra coisa, se eu falasse assim para vocês, essa imagem tem o dobro do tamanho. Eu vou entender o quê? Que o A é igual a 2. Porque o A é quantas vezes aumenta ou diminui.
O A é o aumento linear. Então, a imagem dobrou, A igual a 2. Ela dobrou e é direita. Se é direita, é de pé, mais 2. Ah, ela dobrou e está invertida. Está de ponta cabeça, então A igual a menos 2. É o dobro, porém menos porque está invertida. Tá? A imagem triplicou, A igual a 3. A imagem é 5 vezes maior que o objeto, A igual a 5. Mais, se for direita, menos se for invertida. A imagem tem metade do tamanho. Como que eu escrevo metade? Meio, 0,5. Então o A será 0,5 ou 1 sobre 2. O positivo e o negativo, quem te dá é a convenção de sinais. Ok, pessoal? Muito bem. A gente precisa agora ir para os exercícios, porque lá sim vai acontecer tudo isso de a gente usar as equações para a gente fazer cálculos e trabalhar com a convenção de sinais, ok? Valeu!